Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Nina20 e hoje falaremos sobre os casos de xenofobia, o aumento dos casos de xenofobia em Portugal. Também o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu quero explicar para vocês o motivo pelo qual a xenofobia aqui está aumentando e como isso também tem a ver com a imigração aqui que saiu dos limites, tá? Isso tem um pouco a ver com outro vídeo que eu falei sobre a CPLP. Vocês podem dar uma buscada aí no canal, foi um dos últimos vídeos que eu publiquei. Eu sei que grande parte do canal também é para falar sobre movimento, mulheres, etc e tudo, mas não dava jeito de eu não falar desse assunto aqui hoje, tá bom? Então vamos direto pro vídeo. Eu separei aqui 3 conteúdos e eu vou falar a minha visão sobre tudo que tá acontecendo aqui em Portugal, tá? Esse aqui é o primeiro do UOL. Como tem muita coisa para mostrar, eu vou direto e reto no assunto, tá bom? Bora. O Prime traz aqui relatos que são realmente chocantes aqui. O que os brasileiros estão vivendo em Portugal. As denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram mais de 500% entre 2017 e 2021. 500%. Os xingamentos são comuns nas ruas da cidade. Vamos assistir um trechinho do vídeo que foi produzido para essa belíssima reportagem. Gente, a primeira coisa é o seguinte... A gente tem que entender que, cresceu 500%. Assim, do tempo que eu vivo aqui em Portugal, eu percebo que o povo português é um povo muito tranquilo. Então, assim, se tudo isso está acontecendo aqui, deve ter algum motivo. E agora eu quero explicar para vocês o porquê que eu acho que isso agora aumentou, tá? Reportagem aqui da nossa colega Adriana Negreiros, que está conosco, inclusive. Mas vamos assistir o vídeo e daqui a pouquinho a gente conversa com ela ao vivo. Liga pra polícia, mas é coisa que você faz bater no carro? Porque não faz gelo, é tudo merda. Olha pra isso, por quê? Aqui é merda, é merda. Tá, aqui tá falando que aumentou 500%. Só tá uma vendo? pergunta simples. O Brasil existia antes da chegada dos portugueses? Como é que chamava-se esse país e que fronteiras tinha? No Brasil, o ensino deve ser mesmo terrível. Irmão é o país vizinho, Espanha. O Brasil é uma cria mal parida. Se não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África. Por que é que não vai para o teu país? Você vai pagar? Sabe que você é xenofobia, não sabe? Eu tô te gravando aqui, eu te denuncio. Gente, esse denuncio caso pra do polícia, metrô, deixa eu porque você contar uma coisa pra vocês. De vez em quando tem uns rolos que acontece aqui, quando você tá andando de transporte público por aí. Sempre tem um barraco. Se vocês acham que é só modalidade brasileira, vocês choram de rir quando português aqui faz barraco. E não tem a ver só com portugueses que fazem com brasileiros, tá? Eu acho que brasileiros também fazem, portugueses também fazem, enfim. Pessoas fazem barracos em transportes públicos aqui. O que acontece? A gente não sabe o que está por trás. A gente só viu que foi a fala xenofóbica, mas a gente não sabe de onde começou, tá? E outra coisa, eu acho que, principalmente quando a gente tem transporte e tudo, sempre rola muita briga ali e tal. E assim, ao invés de você falar xenofobia, essas coisas, sempre... Como é que eu vou explicar pra vocês? Sempre é um fator, sabe? Então, por exemplo, se é um português e o brasileiro tá brigando com o português, então ele faz sempre... porque vocês portugueses são muito burros e tal, não sei o quê. Porque a gente tem essa história, às vezes, no Brasil, de fazer aquelas piadas de português, sempre relatando que ou o português é pão duro ou o português é duro. Ou é pão duro ou o português é burro. E por que essas coisas acontecem? Porque são crenças que acontecem, né, no país. Então, o que acontece aqui em Portugal? Em alguma medida, há crenças que eles têm também sobre nós. Então, isso se intensifica a partir do momento que algumas coisas não vão bem aqui por causa de uma questão migratória. E é isso que eu vou explicar para vocês, entendeu? Então, não é as frases, os xingamentos, a xenofobia, tem algo que está por trás disso. O que eu ataco muito a mídia é isso, é a mídia relatar uma coisa que é uma coisa ok, nós temos que colocar a gravidade dela, mas é falar sobre a consequência e não entender o motivo que está por trás. Então, é esse tipo de coisa que, de certa forma, me desanima quando eu vejo essas linhas, por exemplo, igual o UOL, que as mulheres, né, a apresentadora está surpreendida. Como é que isso aconteceu? Bem, se antes não tinha caso disso e agora começou a ter, não é por causa de brasileiros, é que sempre teve brasileiros. Então, o motivo é outro. E é por isso que eu vou falar sobre isso no vídeo. Então, vamos lá, vamos continuar isso aqui. Xenofobia. Nossa... Olha, a Adriana já está conosco aqui.
para conversar conosco ao vivo dessa reportagem Tá, o forte. que pegou e aconteceu? Basicamente, tá ali aquela situação, né? Que é uma situação que ninguém merece. Isso aí é o cúmulo do cúmulo. Alguém levantou a mão e deu uma chilapada. Quantas vezes no Brasil alguém em algum metro deu uma chilapada? Então, vamos tomar cuidado que a questão não é porque é português e brasileiro. A questão é que quantos de vocês no Brasil nunca viram os tapas rolando em transporte público? Entendeu? E outra coisa, às vezes no Brasil rola até pior, né? No Brasil tem assalto em transporte público, o nego aponta a arma pra você. Aliás, no Brasil mesmo, o transporte público é uma coisa muito pior do que aqui. Então, assim, tô defendendo? Não, eu não estou defendendo. Mas também a gente tem que ser realista com as coisas que estão acontecendo aqui. Aí foi só Não, já acontece coisas incríveis no transporte público. E outra coisa, tirando parte de que é português e é brasileiro. Gente, eu já vi aqui altas coisas em transporte público entre portugueses e portugueses. E de tapa também. Então, não é por uma questão de onde a pessoa é. É mais uma questão da atitude que acontece ali. O que acontece? As mídias aumentou 500%. Então, já vamos descobrir o motivo. Mas não é pegar uma coisa assim, o cara foi lá, levantou e deu um tapão ali no outro. Pronto, resolveu. Gente, no Brasil o povo aponta a arma. No Brasil mata gente dentro de transporte público. Será que é assim tão grave se a gente olhar para o nosso país, entendeu? Vamos com calma, né? Mas vamos continuar, vamos ver o que vai... Aliás, essa Adriana Negreiros fala uma coisa interessante. Vamos lá. Fortíssima e que mostra como os brasileiros estão sendo tratados, né? Uma parte, claro, e por uma parte também, né? Pelos portugueses e também de outras nacionalidades. São quase 400 mil pessoas do Brasil que vivem em Portugal. A Adriana traz esses relatos, inclusive abre a reportagem com uma acusação ali contra uma mulher, né? Que é muito forte, né? Manuela se prepara para dormir quando ouviu o insulto vindo do prédio ao lado. Puta! Levantou-se da cama com a luz apagada e pela janela viu quando o homem gritou: brasileiros são lixo, mulheres brasileiras são putas. Adriana, que forte esses relatos que você traz. Ô, gente, então, vou contar uma outra historinha pra vocês verem como é que são as coisas. Aqui perto de casa tem um casal que tem duas meninas que são do Rio de Janeiro, o casal do Rio de Janeiro. Gente, eu vou falar muito sério pra vocês. Nem eu tinha paciência. Era meia-noite de um domingo, as meninas estavam batendo e fazendo um monte de coisa e ninguém dormia. E tem um vizinho lá acima que mora aqui no meu prédio, que ele é português. Ele nunca falou frases assim, mas o cara ficava puto porque queria dormir. Eu já cheguei a ter, imagina, você, por exemplo, tinha uma época que eu acordava às 5 horas da manhã para ir para o trabalho todos os dias, né? Você imagina, às vezes é meia-noite, eu já vi essas meninas fazendo um inferno 2, 3 horas da manhã. E você querendo dormir para acordar às 5, mas de ser insuportável. E aí, por exemplo, esse cara pegou e lembrou da condição brasileira, pegou e xingou. Mas, tipo, eu já tive situações aqui que quase que eu cheguei na janela de brasileiro para brasileiro e falei assim, pelo amor de Deus, cala o raio da boca, sabe? Prende essas crianças, alguma coisa nesse sentido, porque realmente estava incomodando. De quase chamar a polícia. Então, assim, tá mal contado. Mas aí o cara tava puto, gritou, vocês são tudo puta. Será que é de graça? Ou será que teve algum tipo de encontro? Eu tô contando uma história. Porque se pegar, igual falou ali, né? A menina tava gravando o áudio do cara bravo com ele gritando pela janela. Mas o que era tá por trás? Será que ela não tava incomodando, fazendo barulho por aí? Vai? Entendeu? Outros casos que eu já tive aqui de vizinhança. Eu já tive caso de brasileiros, de vizinhança brasileira, colocar música muito, 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 muito alta em horário de dormir. Às vezes no sábado à noite, tal, não sei o quê. Tá entendendo? Então, assim, no Brasil, depois das 10, é proibido ter som alto, é proibido você incomodar a vizinhança. Aqui em Portugal também. Tudo bem, o cara colocou essa questão da mulher ser brasileira, e deve ser por isso que ela devia estar fazendo barulho. Aí, o que a mulher pega e faz? Ela só grava na hora que o cara tá xingando e fala: nossa, a xenofobia aumentou aqui em Portugal. Gente, vamos com calma, né? Então tá, vamos continuar. Só tô dando meu ponto de vista porque eu já passei muito por isso, sabe? De ter vizinho brasileiro que não respeita, entendeu? De ver vizinhos também portugueses aqui que moram comigo de estar putos e com razão por causa da barulhada. Vambora. Você traz nessa reportagem. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo. De fato, realmente esses relatos são muito chocantes e dói a nós brasileiros ler e ouvir sobre isso, né? E a gente resolveu se debruçar sobre esse assunto, Fabiola, porque percebeu pelos números que há um aumento considerável
nas denúncias de xenofobia contra brasileiros que têm sido reportadas à Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial em Portugal nos últimos anos. E esse aumento das denúncias, ele coincide também com o aumento da presença de brasileiros no país. Então vamos embora. Aí chegou no ponto que eu queria falar. Por quê? Porque chegou uma massa migratória que Portugal não estava preparado. Então, assim, e isso, de certa forma, está refletindo na qualidade de vida dos portugueses, entendeu? Aí culmina tudo. Mas vocês vão culpar o quê? Vocês vão culpar os portugueses por serem assim? Ou o quê? Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Um português vai pro, sei lá, Rio de Janeiro, pega transporte público no Rio de Janeiro, o cara aponta a arma na cara dele, rouba um monte de coisa, aí ele chega na delegacia, faz uma denúncia. Aí vamos supor que são muitos portugueses e de repente tem 10 mil denúncias, por exemplo, só no Rio de Janeiro, nos transportes públicos, porque apontaram a arma pra cara deles, né? Tô dando esse exemplo. Aí o quê? Aí Portugal vai, tô fazendo o caminho contrário, faz uma notícia falando assim, portugueses estão sofrendo violência no Brasil com arma de fogo e tudo, estão vivendo caos, estão vivendo terror, estão vivendo, sei lá, o que mais vocês conseguem? O terrorismo quase. É a mesma coisa, entendeu? Então, o que se tá falando? Aumentou os casos de xenofobia. Mas se a gente inverter e olhar ao contrário, se essa situação, se a gente colocar essa situação no Brasil, pensando no Rio de Janeiro que é violento e apontar, por exemplo, a arma na rua ou em transportes e por aí vai. Aí eu faço a pergunta, tá, não é xenofobia, mas aí nesse caso a gente pode configurar, sei lá, terrorismo? Entendeu? Preconceito do brasileiro contra o europeu, contra português? Aí vão pensar assim, o cara apontou uma arma, né, pro outro lado, descobriu que era português e tal, descobriu que era tuga, aí virou e falou assim, seus europeus né, vocês acabaram com o país, que não sei o que, vocês roubaram, pega e mata o cara. Aí assim, tá, nós estamos falando de xenofobia, então assim, eu quero que vocês percebam isso, que o contrário também poderia acontecer. Ele só não acontece por quê? Porque vocês não veem massa migratória de portugueses indo pro Brasil. E a massa migratória é de quem? São dos brasileiros para cá. Então, assim, num cenário hipotético do que eu tô falando para vocês, isso pode acontecer em qualquer lugar. Entendem? Então você tá passando a mão lá pra xenofobia? De jeito nenhum. Mas vamos com calma com o sensacionalismo de site, tá? Vamos com calma. Eu tô falando morando aqui, tá? Se a gente acompanhar a série histórica, vê que entre 2017 até 2022, a presença brasileira aumentou consideravelmente em Portugal. Eu passei os últimos 4 anos morando em Portugal, morei lá de 2018 a 2022, e era muito impressionante perceber como essa presença brasileira foi se tornando cada vez mais expressiva mesmo. Assim, você realmente anda pelas ruas do Porto, que é a cidade onde eu morava, ou mesmo Lisboa, Braga, que é uma cidade muito popular entre os brasileiros, e você vê brasileiros por toda parte, né? Olha, por exemplo, eu moro em Montijo, eu vejo mais brasileiro que português. Honestamente. Por exemplo, Braga é a cidade que tem mais brasileiros. Eu nunca cheguei aí para Braga, mas eu imagino que você deve escutar só o povo falando português do Brasil. E aí? Será que os portugueses estão sendo xenófobos? Só porque está abrindo o país para receber os brasileiros, para eles buscarem uma situação melhor? E esse aumento da imigração, ele infelizmente se fez acompanhar também por um aumento dos casos de xenofobia, que obviamente, né, é sempre bom ressaltar, não refletem o todo da sociedade portuguesa, mas refletem uma parcela considerável que considera a presença dos estrangeiros, sobretudo dos brasileiros, bastante incômoda. E por que está incomodando? São essas perguntas que a gente tem que fazer. E há um discurso corrente nessa parcela, que é uma parcela intolerante contra a presença estrangeira, de que esses estrangeiros, especialmente os brasileiros, sugam o Estado, né, ou se aproveitam dos benefícios sociais concedidos pelo governo. Então tá, vamos com calma. Quando no vídeo passado eu falei sobre a CPLP, por que eles querem acabar com a CPLP? Porque entrou quase, não sei se foi 100 mil ou 200 mil pessoas, quase, num período de 1 ano. Entendeu? Eles querem acabar. Por quê? Porque quem vinha por CPLP, ainda tem direito a recursos do Estado. Então, assim, a pergunta que eu faço é, será que tá errado? Será que eles estão errados de pagar imposto? De repente, chegar um imigrante, né, bem fácil, só virar e falar assim, eu quero trabalhar, e de repente começar a receber do Estado o quê? Até arrumar trabalho? Quando eu cheguei aqui, as coisas não eram tão fáceis assim. Então eu faço a pergunta, porque antigamente o que era? Se você não tinha condições para chegar aqui e trabalhar,
O que acontecia? Você voltava para casa. E o que é que está acontecendo com a maioria dos países, maioria dos brasileiros que chegaram nos últimos anos? Graças à CPLP, os brasileiros têm acesso à educação, têm acesso à escola, tem um dinheiro que recebe do Estado, sem eles nunca terem contribuído para a segurança social. Então, assim, será que os portugueses estão tão errados aqui, sim? De, às vezes, ver gente aqui chegar a 100 mil, 200 mil pessoas do Brasil para viver dos benefícios do Estado? Entendem? Governo português, ou toma os empregos dos portugueses, enfim, aquele discurso anti-imigração clássico. Mas se a gente for observar, por exemplo, os números da contribuição dos brasileiros à Segurança Social de Portugal, a gente observa que a balança ela é muito favorável ao país em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, Fabíola e Josias, em 2020, os brasileiros contribuíram para a Segurança Social de Portugal com 350 milhões de euros. Tá, por que isso está acontecendo? Isso é uma situação muito complicada em Portugal e eu não acredito que tão cedo o governo português vai resolver essa situação. A população jovem deles foi embora, né? E aí o que acontece? Eles precisam suprir mão de obra jovem, que foi embora, porque aqui as condições não estão favoráveis para o jovem português. E o que acontece? Por que para eles é interessante chamar os brasileiros para fazer, inclusive, o trabalho que os portugueses não querem? Porque, no final, eles estão contribuindo para a segurança social. E por quê? Porque a população aqui já está mega envelhecida. Ou seja, hoje é mais gente que está recebendo da segurança social do que contribuindo para a segurança social. Então, se a balança não está batendo, o que o Estado português decidiu fazer? Juntou o útil ao agradável. Então, eu trago os brasileiros para cá, financio durante o primeiro ano. Tinha época que nem financiava, mas eles arrumam um trabalho aqui, já que está faltando mão de obra, eles contribuem, a gente paga os velhinhos e está tudo certo. Então, esses dados que ela deu, porque quem está contribuindo mais brasileiro, por quê? Porque a população jovem, que devia contribuir para o Estado, ela foi toda embora, ela imigrou. Por quê? Por melhores condições de vida. Percebam, tá? Tomem sempre cuidado com essas coisas. Eu falo para vocês direto. Então, vou continuar. E isso é mais do que todos os estrangeiros da União Europeia juntos, né, o que eles contribuíram, os europeus, para a segurança social, chegou a 313 milhões de euros. E os brasileiros, em contrapartida, usufruíram de 104 milhões de euros. Tá, por quê? Porque eu não vejo a migração... Ao contrário, eu não vejo, por exemplo, muitos na proporção, né? Alemães, suíços, italianos, espanhóis virem para Portugal por melhores condições, já que tem o menor salário da União Europeia, vocês estão entendendo? Mas eu vejo, sim, os portugueses saindo para ir para esses países para ter um melhor salário. Então, vocês estão percebendo? Ok, os dados dela estão corretos? Estão, mas com que viés? É essa a pergunta. Em benefícios, ou seja, é uma conta que realmente é muito favorável para o país. Então, a presença brasileira em Portugal é uma presença que também é benéfica do ponto de vista da economia até para Portugal, mas apesar disso, há essa contrapartida que é muito barulhenta, né, que faz muito barulho, especialmente pelas redes sociais, contra os brasileiros e com esses insultos e essas acusações que, de fato, são muito chocantes e doem muito em nós brasileiros. O gráfico da reportagem aqui, eu recomendo super. Tá, gente, o que eles mostraram aí, né, dos dois áudios, das mensagens que foram mandadas, sinceramente, eu não ligo pra essas coisas. Já passei por umas situações aqui que era pela qualidade de eu ser brasileira, e eu virei as costas e liguei o foda-se, né? Eu não queria falar a palavra, mas já tô falando. Virei as costas e fui embora. Por quê? Vocês acham que eu realmente me importo com o que o povo pensa ou deixa pensar de mim? Vocês acham... O pior da xenofobia é quando ela passa a ser agressiva, entendem? Mas enquanto é só palavra, eu não tô nem aí. Mas enfim, isso é a minha opinião. Tem gente que se sensibiliza, tem gente que fica mal e tal, não sei o quê. Eu falei, esse vídeo é um pouco complicado por causa disso. Mas agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo, eu vou mostrar para vocês, todos os links dos vídeos que eu vou mostrar para vocês estão na descrição. Eu tenho quase 20 minutos de canal, mas eu quero mostrar uma outra coisa. Eu quero mostrar para vocês o porquê isso está acontecendo, porque a gente tem que entender a causa para a gente conseguir perceber a consequência. Porque
A consequência aumentou a xenofobia, mas qual que é a causa? Mas vamos lá, vamos ver isso. Eu ia passar esse vídeo, mas já deu 20 minutos. Deixa eu ver se sai alguma coisa aqui. Que é rapidinho. É cada vez mais comum brasileiros ouvirem frases desse tipo em Portugal. São manifestações de xenofobia, que é o ódio ou a rejeição aos estrangeiros. Liga pra polícia, mas é coisa que você faz bater no carro. A gente já viu sobre isso, né? Deixa eu ver mais pra frente. Brasil. Teve o sotaque reconhecido por um local e foi espancado. Graças a Deus eu não apaguei. Aí, ó, pronto. Aí, red flag tá ligado. Isso aí não dá. Tá entendendo? Aí, isso aí é exagerado. Olha aí como é que o cara tá. Isso aí não dá pra passar o pano. Entendeu? Aí, o que nós temos que fazer nesse caso? Chamar a polícia, denunciar e pronto, acabou. O cara vai pegar a grade e é isso que tem que ser. Ninguém aqui tá a favor de violência, não. Isso aí não se faz. Mas eu já vou mostrar pra vocês o que é que tá acontecendo com a migração dos brasileiros. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Vocês estão entendendo? Isso aqui é um absurdo. Mas nós vamos descobrir o porquê que isso também tá acontecendo, tá? Mas eu tô com muitos hematomas, dores nas costelas. Na Universidade de Lisboa, colocaram uma caixa com pedras. E essas pedras eram para ser tiradas nos Zucas, que é como se chama pejorativamente os brasileiros. Tá, eu lembro dessa época, porque nessa época eu frequentava a faculdade de Direito e lembro disso. Gente, pequeno, tá? Isso aí foi um sensacionalismo. Eu fazia parte dos grupos lá do WhatsApp, o povo ficou muito puto, procurou reitoria. Algumas coisas deveriam ter feito lá. Inclusive, existe um grupo estudantil próprio de brasileiros dentro da Universidade de Lisboa, né? E dentro da Faculdade de Direito. E isso aí, eles fizeram muito barulho. Não sei se resolveu ou não resolveu, mas isso aconteceu. Acho isso pequeno. Isso aqui é completamente incomparável a um cara que foi espantado. Aí você fala assim, mas começa assim. Eu vou falar pra vocês o motivo pelo qual as coisas começam. Que agora vocês vão entender de onde vem o problema. Entendeu? Vamos lá. Porque não... Vamos, eu já vou falar. Os brazucas em Portugal. Por que esta preta zuca ainda está cá, afinal? A xenofobia aumentou muito também, porque houve um aumento da imigração. Nunca houve tantos brasileiros em Portugal quanto agora. Você anda pelas ruas de Lisboa e do Porto, por exemplo, e encontra brasileiros em toda parte. E hoje há, segundo o governo, 400 mil brasileiros vivendo em Portugal legalmente, com todos os documentos. Legalmente, porque ilegalmente é muito. E nós estamos falando de uma população de nem 11 milhões de pessoas. Mas quem estuda esse fenômeno da imigração acha que esse número é muito maior. Pode chegar, inclusive, ao dobro disso. Pensando que Portugal tem 10 milhões de pessoas, isso representa 8% da população. É muita gente. Por que não vai para outro país? Você vai pagar? Aí tá, nós vimos isso aqui. Para passar por uma atendente doméstica. Hoje ela trabalha no call center, onde ela é constantemente ofendida. É muito comum que a pessoa do outro lado da linha, por exemplo, peça ela para passar por uma atendente portuguesa porque não entende o que ela diz. Se não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África. Em 2020, os brasileiros contribuíram mais para a segurança social de Portugal do que todos os estrangeiros da União Europeia juntos. Ela repetiu aquela mesma coisa que passou naquele vídeo lá, né? Inclusive é a mesma pessoa. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, um outro vídeo que é esse aqui. E agora vocês vão entender como é que o buraco é mais embaixo. Lisboa se tornou em junho deste ano a cidade com o aluguel mais caro da Europa. E na tentativa, Marcelo, de economizar, um grupo que inclui brasileiros está acampado em barracas numa área valorizada em disputa judicial na região metropolitana da capital portuguesa. Andréa chegou a Lisboa em abril do ano passado, com 600 euros no bolso e um emprego que durou apenas um mês. Há 1 ano e meio, ela faz faxina e vende marmita para alimentar o sonho de comprar um trailer e voltar a trabalhar com marcenaria. Juntando todos os meus serviços, eu consigo tirar 800 euros. Metade do dinheiro estava indo embora com o aluguel mensal, não de uma casa, mas de um quarto, e ainda por cima compartilhado. 50%. Tá. Então tá, vamos falar uma coisa séria aqui. 800, quanto que falou? Peraí, deixa eu só ver aqui de novo. Foi 400 euros, né? Imagina. O caso dessa mulher que tá aqui. Ela ganha 800, 50% é para renda, né? Para dividir um quarto, entendeu? Dentro de uma casa. E ela mora na região de Lisboa. Todo mundo... Foco saiu. Pronto, voltou. Todo mundo que teve a experiência de tentar alugar um quarto em Lisboa sofre muita raiva. E isso já tá, assim, cada vez pior, cada vez mais caro. Então, o que eu quero trazer para vocês? Por que estão faltando? Por que tá tão difícil alugar? Porque nós temos uma situação de Airbnb, nós temos uma situação que quase não se constrói aqui, e nós temos uma situação que, de repente, chegou um monte de imigrantes brasileiros de uma vez em Portugal. O que acontece? Isso foi feito sem um cuidado do governo português para trazer a migração, para suprir a mão de obra, mas ter estrutura. E aí, o que acontece? Nessa falta de estrutura, os portugueses que estão aqui, primeiro que já gastam muito, o custo de vida deles já aumentou demais, e foi diversos fatores, inclui inflação, os juros subiram, né?
e por aí vai, já é muito. Aí, de repente, Portugal tem a brilhante ideia de colocar um mundo de brasileiro, ainda falar que vai receber um benefício num período de 1 ano para a pessoa ter o tempo de achar o trabalho. O que sobra, gente? Então, assim, você está defendendo a xenofobia? Não, eu estou tentando mostrar para vocês onde é que tudo começa. Um erro do governo português, a massa migratória, um problema habitacional que perdura há anos, porque esse problema não é de hoje, e o que mais? A qualidade de vida do português que fica, que é a terceira idade, que são poucos jovens e por aí vai, o que? Ela diminui. Vocês estão entendendo? Então, aí o que acontece? O português padrão, ele vai pensar que o quê? Poxa, a culpa é dos brasileiros. Então começa esse tipo de coisa acontecer aqui. Só que a culpa não são dos brasileiros. A culpa é do governo português que permitiu essa massa migratória desproporcional de uma vez, né, chegar no país e o quê? Fazer esse caos habitacional, esse caos social que está acontecendo. Então, por que eu quis mostrar a menina da barraquinha para vocês? Vocês acham realmente que o português ele vai vir aqui fazer esse tipo de coisa que essa mulher está fazendo? Que é morar numa barraca? Entendeu? Aí, ok, a mulher mora na barraca, começa a morar na barraca. Aí as pessoas começam a ter que começam a não ter dinheiro para suprir todas as compras. E aí, como é que vai ser? Vai aumentar a criminalidade, vai aumentar a estabilidade, o que mais que vai acontecer? Então, assim, fora que, inevitável, quando você permite facilmente que vários imigrantes cheguem de uma vez, qual que é a consequência para, inclusive, essa leva de brasileiros que chegam, entendeu? Sem um questionamento, sem realmente... passar esse filtro dos tipos de brasileiros que estão chegando aqui para o quê? Para às vezes ter brasileiros e isso é do nosso país, nós temos violência muito, muito alta, nós temos criminalidade muito alta e por aí vai. E de não começar também vir esses tipos de pessoas para o quê? Para promover a criminalidade, para promover o quê? Para promover assaltos e por aí vai. Entendem? Então, assim... Quer dizer que eu tô metendo um pau no meu povo? Não. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Quer dizer que eu tô passando a mão nos portugueses? Não. Mas a gente tem que pesquisar por que essas coisas chegaram nesse ponto. Eu vou deixar vocês por aqui. Eu sei que esse vídeo é muito complicado. Eu não, em momento algum, eu defendo xenofobia, até porque eu sou uma brasileira que moro fora. Mas a gente tem que entender como é que os veículos de notícias... estão passando a informação para nós, com que viés. Porque, na minha opinião, se a gente for buscar culpados para essa xenofobia, eu não consigo ver ninguém mais do que a própria má administração do governo português. E é claro, eles estão fazendo muito para tentar, sabe, resolver esse problema. Então, assim, desde o vídeo que eu falei sobre a CPLP, eles estão querendo revogar. Portugal está sofrendo sanções da União Europeia porque o negócio não tem nem pé nem cabeça, sabe? Então, assim, as coisas não estão fáceis. Eu não acredito que essa CPLP tenha ajudado Portugal, entendeu? Porque boa parte dos portugueses também estão muito prejudicados com essa falta de infraestrutura migratória dentro do próprio país. Percebam, gente, de novo, vou terminar o vídeo com essa frase. O problema não é a migração, o problema é a forma que a migração está sendo feita em Portugal. E aí, o que a gente tem? Qual que é a consequência? Nós temos xenofobia, né? Mas igual o cara ali que apanhou, que foi muito grave isso que aconteceu. Nós temos caso, às vezes, esses xingamentos, assim, por quê? Porque isso está refletindo uma frustração do próprio povo português pelo quê? Pelo erro de um governo português ter liberado a migração em exagero sem promover a infraestrutura, seja do imigrante ou seja do português, porque o português também está pagando o pato por isso. Então eu quero que vocês entendam o que eu estou transmitindo. Esse vídeo era um vídeo grande, era um vídeo complicado. Sim. Como é que eu termino isso? De fato, ninguém merece xenofobia, mas não nos esqueçamos.
para toda consequência existe uma causa. Por exemplo, o aumento da criminalidade no Brasil não é porque as pessoas se tornam violentas, é porque alguma coisa antes aconteceu para o quê? Para a pessoa ir para o mundo do crime. Então eu quero que vocês percebam sempre isso, da gente, ao invés de culpar um povo, a gente não culpar, mas procurar, entendeu? Onde é que veio a origem para chegar naquilo ali, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, gostar não, porque não tem como gostar de um vídeo desse, né? Para os brasileiros que estão pretendendo vir para cá, já que sabe que, né, tá se discutindo muito dessa história da CPLP e tal, não sei o quê. Eu reitero sempre a mesma coisa e vou continuar falando. Você não tem condições de vir para cá, não venha, porque vocês estão vendo, a mulher aqui, ó, tá dormindo num barraco, vocês estão entendendo? No meio de uma praça. E assim, de passar perrengue no Brasil e passar perrengue na Europa, eu recomendo vocês ficarem no Brasil, porque pelo menos vocês têm o quê? Vocês têm família. E família é muito importante, principalmente no momento que a gente está passando por situações difíceis, tá bom? Deixo vocês por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se vocês gostarem do conteúdo do canal, bem, vocês já sabem o que tem que fazer e take care.